Então, a nossa aula de hoje, ela é de tradução de versículos bíblicos, certo? O sinal de tradução é esse aqui, ó, tá? Tradução, ó, tradução de versículos bíblicos, certo? E aí eu escrevi ali Libras na prática, porque é isso mesmo, né? É Libras na prática, tá? Bom, então vamos lá. Vamos para o primeiro versículo que está em Isaías 59:1. Bom, Isaías 59:1 diz assim. Primeiro eu leio na língua portuguesa, depois a gente fala na língua de sinais, certo? Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Veja bem, eu também gosto, além de trazer a tradução, eu também gosto de contextualizar com vocês. Não somente trazer a tradução e pronto, não. Eu gosto de conversar sobre o versículo, porque é uma forma clara, né, da gente entender. Porque o nosso objetivo aqui é contribuir com vocês, para que vocês também aprendam como fazer a tradução, como contextualizar, tá bom? Então veja só, quando fala assim, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Esse versículo ele quer dizer assim, ó, que a mão do Senhor, ela vai estar sempre ali estendida para nós, para nos ajudar, nos abençoar. Mas quando fala assim, ó, que a mão dele não está encolhida, é porque muitas vezes somos nós que não nos achegamos, certo? Então, quando nós deixamos de buscar, quando nós deixamos de comunicar com ele, quem perde sempre é nós, né? Os ouvidos tapados ou agravado para não poder ouvir. Se ele não, por exemplo, ele sempre vai ouvir, sempre. Mas se nós ficarmos de boca fechada, se a gente não conversar com ele, nada vai acontecer. Ah, mas Deus sabe tudo que eu preciso. Só que ele quer nós, na condição de filhos, nós possamos pedir, tá bom? E a palavra do Senhor fala: aquele que pede, recebe. Então, o nosso papel é pedir, tá? Bom, então, traduzindo, fica assim, ó. E aí, eu sempre apresento possibilidades, tá? Não significa que você tem que fazer assim, não. Então, estou te apresentando possibilidades de uma tradução. E, gente, outra coisa. Nessa tradução, a gente precisa trazer de forma mais clara possível para que o nosso público, que são surdos, compreendam de forma clara, tá bom? Então, fica assim, ó. Senhor, sempre, mãos estendidas. Ó, abençoar. Então, ele está sempre pronto para abençoar, né? E os ouvidos, ó, atenção, ouvir. Então, vamos fazer aquele que o pastor Paulo, né, ensinou para nós. Você vai colocar aqui, ó. Então, ele está sempre atento, ó. Tá? Então, ele está sempre atento. E o ouvido dele não está tapado, né? Não está. Então, ele está atento para nos ouvir. Então, olha aqui. Senhor, sempre. Mãos estendidas. Abençoar. Ouvidos. Atenção, ouvir, tá bom? Então é nesse sentido aí. Vamos para o próximo versículo. Salmos 116:12. Então, Salmos, tá? Ó, Salmos. Eu não falei Isaías, né, gente? O sinal de Isaías, ó. Isaías, tá? Isaías, né? Foi o versículo anterior. Então, agora Salmos. Lembrando que Salmo a gente não faz capítulo, certo? A gente faz número ou número, tá bom? Então, olha só. Salmo, número
116 e verso 12, tá? Que direi eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então, olha só, a gente vai entender como que eu vou entender esse versículo. Que darei, né? Que direi não. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Então fica assim, ó. O Senhor, ele já realizou coisas boas para mim, não é isso? A gente traz o versículo ao contrário ali para a gente poder entender. Então, olha, o Senhor já realizou coisas boas para mim. O que eu vou dar para ele, né? O que eu vou dar em troca para ele? Aí eu coloquei entre parênteses assim, pensativo, né? Porque é um versículo de reflexão, tá? Então é um versículo de reflexão. Então olha só, ó, reflexão. Você faz esse movimento aqui e coloca aqui do lado, ó, de reflexão, tá? Então olha como que fica, ó. O Senhor já realizou tantas coisas, né, boas para mim, e eu? O que eu vou dar para ele? O que eu vou dar, né? E fica ali, ó, pensativo, tá? O que eu vou dar para ele? Próximo versículo, Hebreus 1 e 5. Hebreus, a gente faz o H, né? E o B. Hebreus, capítulo 1 e versículo 5. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho? Hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai? E ele me será por filho? Aparentemente a gente olhando fala: Nossa, que versículo, né? Difícil. Parece que não teve ali uma conexão. O que está acontecendo? Quando isso acontecer, que você pegar um versículo, estiver solto, e você olhar e falar, nossa, eu nunca vi esse versículo, não entendi nada, você volta um versículo, volta o outro. Se não deu certo, leia o capítulo, vai seguindo, vai vendo a sequência, até somente fazer assim, ó, agora eu entendi, tá? Busca recursos, lembra que nós falamos, né? A minha Bíblia está aqui. A Bíblia do Expositor, Bíblia de Estudo, Google, YouTube, os seus próprios líderes, né? Alguma dúvida que você tem, pergunta. Não deixa de perguntar. Tipo assim, vou inventar da minha cabeça. Vou dar a minha opinião própria. Claro que a gente pode dar a nossa opinião, mas aí você vai juntando com os estudiosos da palavra e vai te abrindo a mente, tá? Então é muito importante. A Bíblia que você usa lá na sua igreja, amém, continua. Mas para você fazer o estudo na sua casa, pesquisar, você precisa ter outros recursos, tá bom? Bom, então vamos lá. Vou ler mais uma vez. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei por pai e ele me será por filho? Então, como que é isso? Então, nós vamos fazer o seguinte: quem está falando isso é Deus que está falando, tá? Aí, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos esse sinal de anjo, né? Anjo. E aí, nós vamos colocar esse anjo num espaço aqui. Nós vamos criar um cenário, porque Deus vai falar com ele. Então, anjo, esse é o anjo, tá? Vê que eu fiz um classificador, tá? E fiz a asa, porque daqui, quando eu faço isso aqui, eu estou fazendo o sinal de anjo e um classificador corporal, né? Então, quando eu venho para cá, eu saio do meu corpo e venho para cá, então fica um classificador parte do corpo, certo? Então, ele está aqui, e o que Deus falou para ele? Percebe que a gente colocou ele no espaço, né? Então, tá aqui, o anjo tá aqui, então Deus disse para ele, Deus nunca disse pro anjo que você é meu filho, que eu sou seu pai, e ele é meu, e ele é filho, é meu filho. Não.
tá? Que Deus falou isso para quem? Para Jesus, não foi? Então Deus falou isso para Jesus, que você é meu filho, né? Meu filho amado. Não foi isso que Deus falou para anjo, certo? Então é nesse sentido aqui. Então olha só, anjo, Deus nunca, disse nunca, você é meu filho. Eu sou seu pai e ele é meu filho. Não, nunca, tá? Segundo Coríntios 12:9. Então, segundo Coríntios, segundo Coríntios, capítulo 12 e versículo 9. Se tiver alguém que pela primeira vez e você está acostumado a fazer capítulo assim, fica à vontade, tá? Eu faço aqui, outros fazem assim, outros fazem para cima. Então você vai ficar à vontade e faz do jeito que você aprendeu e que já está acostumado. Então vamos lá. Eu faço capítulo, tá? Capítulo 12 e versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando a gente olha esse versículo também, a gente fala, meu Deus, parece que é bem complicado, né? Parece que é difícil, mas aí você tem que ir entendendo o desenvolver, né? O passo a passo do versículo. Então, quem que falou isso? Foi Paulo. Quando Paulo teve uma visão, que ele foi no terceiro céu, né? Paulo teve uma visão. Se você olhar lá no capítulo 12 e versículo 1 e for descorrendo todo o texto, você vai entender esse versículo. Então, ele teve uma visão e nessa visão, onde que ele foi? Ele foi lá no terceiro céu. O terceiro céu é onde Jesus habita. Então, ele teve com Jesus, tá? Ele viu Jesus face a face, certo? Então, lá nos versículos, tem coisas lá que ele fala que ele não pode nem verbalizar para as pessoas, porque são coisas que fogem da nossa realidade humana, que a gente não ia entender, certo? Então, ele nem fala o que é que ele viu lá. Tem coisas que ele nem viu. Então, olha só. Então, olha, Paulo, nós vamos colocar aqui esse personagem, que o sinal dele é Paulo, e Jesus disse. Aí nós vamos deixar ele aqui, ó. Então, se Jesus disse para ele, olha aqui, ou Jesus sinalizou, né, para ele, a minha graça te basta. Ó, te basta. A mão configurada assim, você coloca uma mão aqui, a palma da mão para baixo, e a outra palma da mão você vai encaixar aqui, ó. Tá? Te basta. Certo? Ó, e a configuração, gente, não é assim. Fazendo isso aqui. Não, é assim. Uma palma da mão, aqui o dorso fica para cima, a outra para baixo, e a outra vai ficar nessa posição e encaixa aqui, ó. Tá? É basta. A minha graça é o suficiente, certo? Ó, tá bom? Então, deixa bem os dedos abertos, ó, para você não bater um dedo no outro e os dedos enrolar, tá bom? Isso acontece muito. Então, deixa bem os dedos abertos e faz esse movimento. Então, olha só, Paulo, Jesus disse: a minha graça é o suficiente, te basta. O meu poder, ele torna perfeito nas suas limitações. Não é nas fraquezas, mas não é essa fraqueza, porque essa fraqueza aqui, muitas vezes, se a gente olhar para essa fraqueza, tudo quanto é coisa fraca, a gente faz assim. Mas não é a fraqueza do corpo, são as nossas limitações, tá? Ó, limitação, ó, certo? É aquilo que não dá para eu ir. Então, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa aí. Por quê? Porque nós nos tornamos dependentes dele. Aí a gente deixa de ficar querendo lutar com a força do nosso braço. Foi a oração inicial, né, que a Regina falou. A minha vontade é de ir lá e... Mas, Senhor, não.
faz segundo a tua vontade, porque essa minha limitação, o seu poder vai se aperfeiçoar nessa minha limitação. Olha, percebe? Tanto que o Senhor é bom. E aí nós nos tornamos fortalecidos no Senhor quando é assim, né? Então vamos voltar aqui, ó. Então Paulo, Jesus disse: a minha graça te basta. O meu poder, ele se torna perfeito nas suas limitações. Aí, o que Paulo fala? Tudo bem. Então, olha aqui, ó. Então, de boa vontade, de liberdade, né? Eu suporto essas limitações, porque são minhas limitações. E o poder de Cristo vive em mim. Ó, e o poder de Cristo em mim, tá? Ó, em mim. Ou seja, esse poder, essa bênção sobre a minha vida, certo? Então, olha como que ficou, ó. Paulo, Jesus disse: a minha graça te basta, é o suficiente. O meu poder se torna perfeito nas suas limitações. E aí, é de boa vontade, né, ou livre, tudo bem. E aí ele concordou com isso, né? Então, eu suporto essas minhas limitações porque, né, o poder de Cristo vive em mim, tá? Ele vive em mim. E aí eu posso fazer esse aqui também. Ele vive em mim, certo? Deixa eu só pegar minha Bíblia aqui, já está até aberta aqui, ó, nesse texto, que eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Todo mundo fala, lá no versículo 7, fala do espinho na carne de Paulo, né? Então, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. As pessoas às vezes perguntam assim, mas o que era o espinho da carne de Paulo? Quem sabe? O que era? Eu vou ler aqui, ó. Só esse espinho da carne de Paulo, tá? Que eu quero trazer para vocês, contribuir com vocês. Tá no versículo 7. E para que eu não me exaltasse acima da medida, por quê? Porque Paulo, ele foi em visão, ele foi levado ao terceiro céu. E lá ele viu muitas coisas que ele não podia falar. E lá no versículo 4 ele fala, ó, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis que ao homem não é lícito proferir. Então, para ele não se exaltar, querer falar, olha o que acontece, ó. E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações que ele teve, que me foi dado, um espinho na minha carne. Aí tem uma vírgula. O mensageiro de Satanás. Para me aborrecer, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. E aí a gente olha para o versículo, qual que era o espinho na carne de Paulo? O mensageiro de Satanás. Porque foi permissão do Senhor. Porque toda vez que ele sentia aquela vontade de expor o que ele viu no céu, Satanás vinha e esbofeteava ele. Então esse era o espinho na carne de Paulo, o mensageiro de Satanás. Então existem momentos na nossa vida que a gente quer lutar com a força do nosso braço, mas o Senhor não permite. E se a gente exaltar e querer ultrapassar esse limite, o que Satanás faz? Ele não brinca com a gente? Ele não dá uma rasteira na gente? E depois a gente volta toda humilhada, Senhor, me perdoa, né? Então esse era o espinho na carne de Paulo, um mensageiro de Satanás, que quando ele queria se exaltar, o Senhor Deus permitia que esse mensageiro de Satanás esbofeteava ele, certo? Então eu quis pegar esse gancho aqui para trazer para a gente também, para a gente entender, porque é uma palavra muito poderosa. Bom, agora em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 10, fala assim:
e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Bom, então nesse versículo aí tá falando, né, sobre os dons espirituais, né, que o Senhor repartiu para a igreja, para o seu povo, né, para o seu povo. Então fica assim, ó, pessoas, quando fala assim, e a outro, e a outro, e a outro, são pessoas, né? A gente precisa ter esse entendimento. Eu não preciso ficar assim, e a outro, a outro, a outro. Não, senão fica muito repetitivo. O que eu posso usar? Uma possibilidade que eu vou apresentar. Então, pessoas, olha só, Deus dar dons, ó, dons. Ou então, dons, Deus dar. Então, colocamos pessoas, dom, Deus dar. Nós podemos usar a boia, tá? Para ficar visual, nós podemos usar a boia. Ó, primeiro, maravilhas. Esse maravilhas, nós podemos usar das seguintes formas. Nós podemos usar de milagre, ó, milagre. Podemos usar maravilhas, tá? Dons de maravilhas, de cura. Só que aí tem uma diferença. O dom de maravilha, que é o de milagre, de cura. Por quê? Vocês já viram pessoas que recebem oração, elas estão doentes, e elas recebem oração, e acontece um milagre, tum, na hora elas são curadas. A gente vê, é perceptível aos nossos olhos. Nossa, a pessoa foi curada ali na hora. Aquilo ali, a pessoa que orou, ela tem um dom de maravilha, é milagre. A cura, ela é gradativa. Por exemplo, a pessoa está enferma, a outra vai lá e ora por ela. Naquela hora ela não recebeu a cura. Aí amanhã ela acorda, ela fala, nossa, parece que eu estou bem, né? Então você está passando por um processo de cura. Aí às vezes tem pessoas que recebem oração, ela não poderia comer tal alimento. Aí ela recebeu a oração, ela fala assim, aí passa os dias, eu vou comer. Aí ela come, não fez mal. Então ela está recebendo a cura. Quando é maravilha, um milagre, ele é na hora, certo? E a cura, ela é gradativa. Por isso que eu coloquei ali entre parênteses. Então o Senhor, ele dá esses dons, né, para as pessoas. Pessoas, dom, Deus, dar. Aí vamos lá, ó, maravilha, que é o milagre, tá? Maravilha. Profecia, você vai fazer a mão em P, coloca na frente da boca e pode trazer para frente, ó, profecia. Profecia. Pode fazer assim também, ó, profecia, tá? Discernir espíritos, discernir. Você vai colocar a mão, vai ficar assim de frente, coloca a mão de lado e olha, discernir e faz isso aqui, ó. Discernir espíritos, que percebe que eu até coloquei com E minúsculo, até escrevi minúsculo, porque não é o Espírito Santo, tá? De discernir espíritos, certo? Variedades de línguas. Então, variedades de línguas, que essas línguas aqui, ó, são as línguas celestiais que o Senhor nos dá, né? Que são as línguas que nós falamos quando nós recebemos o Espírito Santo, tá? Então, é uma variedade de línguas, certo? Interpretação dessas línguas. Essa interpretação das línguas, eu posso usar a interpretação das línguas e também posso usar línguas entender, tá? Línguas entender. Eu posso usar dessa forma também, tá certo? Então vamos lá, ó. Pessoas, dom, Deus dar. Aí vamos lá, ó. Maravilhas,
profecia, discernir espíritos, variedades de línguas, interpretação dessas línguas, ou então línguas entender. Por quê? Porque você vai estar ouvindo, né? Quem tem esse dom de interpretar ou entender essas línguas, então aí ele vai verbalizar o que a pessoa está falando nessas línguas e ela vai trazer para uma língua que nós vamos entender, que no caso seria a língua portuguesa, tá certo? Ou então na Libras, porque Deus também usa pessoas na Libras, tá, gente? Para falar com outros intérpretes, para falar com surdos, o Senhor usa, tá? E o Senhor usa também surdos para falar com a gente em Libras, e o Senhor já falou comigo por meio de uma mulher surda, que ela mora em Ponta Grossa, acho que quem é de Ponta Grossa, acho que o sinal é esse. No final você me fala, tá? E aí o Senhor Deus usou ela para falar comigo, escrevendo. Quem conhece a escrita do surdo sabe que a estrutura é diferente, né? Então o Senhor falou com ela lá no Paraná e ela mandou mensagem para mim. E ela começou a escrever. Começou a escrever de uma forma correta na língua portuguesa. Porque eu estava na igreja e eu falei lá no início, quando eu comecei a traduzir na igreja, né, interpretar. E eu tinha uma preocupação. Eu falava assim, Senhor, será que os surdos estão entendendo o que eu estou falando? Será que eles estão entendendo o que eu estou traduzindo aqui, o culto? E falei, eu pensei só, enquanto eu estava interpretando. Quando eu cheguei em casa, aí o meu celular, meu computador chamou e ela falou, escreveu assim, ó. A paz do Senhor, eu estava dormindo, o Senhor me cutucou. Assim diz o Senhor para ti, eu sou o Deus que quando você está interpretando para as minhas ovelhas surdas, elas estão entendendo, porque das suas mãos caem ouros e elas entendem a minha palavra. Aquela hora eu fiquei desesperada, eu falei, é Deus que está falando comigo. E eu falei assim, Senhor. Quando ela terminou, ela escreveu assim, ó, amiga, eu dormir cansada muito, tchau. Não deu tempo nem de eu conversar com ela. E isso marcou muito a minha vida. Então o Senhor, ele usa as pessoas para poder falar conosco, certo? E nós que professamos a nossa fé, então nós acreditamos, porque é no Senhor que nós oramos, que nós buscamos, que nós queremos. Então ele usa quem ele quer, né? Por isso que ele fala, ó, para uns ele deu dom, tal dom, deu esse, e também ele dá os dons para os surdos, que se disponibilizam em serem usados pelo Senhor. Provérbios 10 e 22. Então vamos lá, sinal de Provérbios, né? Provérbios, ó. Provérbios, capítulo 10 e versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. O apóstolo aqui da nossa igreja, ele sempre fala isso. Sempre. Então, olha só, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta ou não traz dores. Então, olha só, bênção, Senhor, enriquece. Esse enriquecer aí é de riqueza mesmo, tá? São riquezas materiais que nós buscamos no Senhor. E aí, o melhor de tudo, que essa riqueza que o Senhor nos dá, você também, claro, você pode pensar assim, mas será que é só riqueza material? Não, pode ser outro tipo de riqueza, de saúde, de amizade, de amigos, e a gente vai colocando aí. Por quê? Porque quando é o Senhor que nos dá, que vem do Senhor, essas riquezas, elas não acrescentam dores. Quando são amizades preparadas pelo Senhor, isso não vai te acrescentar tristeza, angústia. Quando o Senhor prepara a riqueza material, os recursos financeiros para você, esse recurso não vai te causar angústia, tristeza. Por quê? Porque foi o Senhor que preparou. Então é nesse sentido, tá? Então, olha, a bênção do Senhor
te enriquece, tá? Mas tristeza, a gente até acrescenta, mas tristeza, angústia, acrescentar não, ó. Acrescentar não, ó. Acrescentar. Você faz isso aqui, ó, tá? Acrescentar. Certo? Um dia uma outra irmã fez um outro sinal de acrescentar, mas eu já esqueci. Eu uso hoje. A bênção do Senhor que te enriquece, mas tristeza, angústia, acrescenta não. Não. Tá? Então vamos lá para o próximo versículo. Isaías 55:10. Isaías, capítulo 55, versículo 10. Esse aqui a gente já até fez em alguma aula aí. Porque tal como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, mas regam a terra e a faz produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Então fica assim: chuva, neve. Quando eu faço esse movimento para baixo e faço aqui, o sinal já está de cair, tá? Então já está caindo a neve, a chuva já está caindo, certo? Então, olha, chuva, neve, sobe de volta? Não dá. Dá, gente? A gente começa a entender, olhar o versículo, olha para a lógica. Chuva, neve, subir de volta? Não dá. Mas a terra, essa terra aqui, ó, chuva, o que acontece? Esparrama, ó, né? Ela vai. Então, olha, a terra, a chuva caiu e ela vai, né? Vai esparramando aí na terra. E o homem, que é o semeador, o homem que trabalha sementes plantar, crescer e depois pode colher, ó, que eu não coloquei ali, né? Pode colher, pode comer. Aí você pode acrescentar aí, ó, que ela fala, né, o pão e da comida, né, o pão, que é para suprir a necessidade, né? Ali nesse caso, ó, e pão ao que comer, ó, e dar semente e pão ao que comer. Então, olha, plantou a semente, cresceu, né? E eu sempre gosto, quando tem possibilidade, de a gente fazer com as duas mãos para dar movimento de pluralidade, né? Então, cresceu ali o que a pessoa plantou e depois, ó, colheu, né? E leva. Aí você usa classificadores, seja criativo, né? Leva e faz o pão, ó, a massa, né? Faz o pão e come, né? Fica bem completinho, fica bem completo, tá? Então vamos para o próximo versículo. Isaías 55:1. É a sequência, tá, gente? Uma pessoa só que pediu 2 versículos aí. É a sequência. Assim como o versículo anterior. Assim será a palavra que sair da minha boca. Então, quem está falando é o Senhor Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará a mim vazia. Ao contrário, ela fará o que me agrada e prosperará naquilo para que a enviei. Então fica assim, ó. Assim como a palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Por que não voltará vazia? Porque pessoas, olha só, quando o Senhor fala, olha aqui, ó, pessoas, coração duro, ó, Deus, palavra, e essa palavra aqui, ó, ela vem para o coração. E o que acontece com essa palavra quando ela chega no coração? O coração transforma, né? Então é nesse sentido que a palavra do Senhor, que a palavra dele, ela não vai voltar para ele de qualquer jeito, sem significado, sem sentido.
ela vai ter aí uma resposta. Por quê? No coração da pessoa, olha aqui, ó, Deus ele fala. E aí, lembra que no versículo anterior nós falamos sobre a terra? A terra é o coração. A chuva e a neve é a palavra de Deus. Então, quando a terra, olhando para o versículo anterior, a terra, ela recebe a chuva, né? Que a pessoa vai lá, ó, o trabalhador, o semeador vai lá, o que ele está fazendo? Ele está colocando uma semente. Então, quando a gente faz uma tradução aqui, então a gente transforma isso. Então, olha aqui, as pessoas, o coração, né? O coração é essa terra, certo? E o semeador, que é a palavra aí, somos nós que estamos semeando, né? Nós estamos levando a palavra, evangelizando. E aí, o que acontece quando a gente está evangelizando? Deus, ele vem com a palavra dele no coração da pessoa e transforma. E esse coração que era duro, ele vai ficar molinho, né? Pelo poder da palavra, certo? Eu coloquei mole lá justamente para isso. Né? Que esse coração, ele vai ficar molinho. E essa pessoa, ela agrada a Deus e o Senhor Deus a prospera, a torna próspera, tá certo? Glória a Deus. Vamos para o próximo versículo. Jó 38:4. Sinal de Jó, né? A letra J e o sinal de sofrer, tá? Ó, J, sofrer. Você pode fazer J, sofrer com uma mão ou J, sofrer com as duas mãos, tá certo? Então, Jó, capítulo 38 e versículo 4. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Então, isso daí foi uma conversa de Deus com Jó. Então, Deus falou para ele. Então, vamos colocar ele aqui, ó. Jó, tá? Então, esse aqui, sinal. Jó. Deus sinalizou para ele. Ou, olha, Deus disse, você fica à vontade nesse disse, falou, aí você que vê. A gente sempre faz isso aqui para ficar bem claro para os surdos. Então, Jó, Deus sinalizou para ele. O dia que eu criei, né, que eu fundei, que eu criei a terra, você, aqui, né, você, onde você? Eu quero saber se você é inteligente, né? Então, olha só, era uma conversa ali que Deus estava tendo com Jó. Então, para você pegar esse assunto, entender claramente, volta lá os versículos, pega o capítulo todo para ficar mais claro para você. Então, olha aqui, Jó, Deus sinalizou para ele. O dia que eu fundei a terra, onde você? Onde? Eu quero saber se você é inteligente. Ou se você tem inteligência, se você sabe onde é que você estava quando eu fundei a terra. E aí depois tem o desenrolar da história aí, tá bom? Aí vamos para Jó 38:5. Peraí, tá certo? Ah, tá. É que a pessoa também pediu os dois versículos, né? 38:5. Aí fala assim, ó. Aí Deus continua a conversa com ele. Quem lhe pôs as medidas? Se é que sabes. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Então, ele não falou da terra quando ele fundou a terra? Onde que Jó estava? Então, olha aqui. Terra, medir, você sabe? Ou quem? O cordel. Cordel, gente, nesse sentido aqui, é uma vara de medir, tá? Então, essa é um cordão, uma vara lá, né? De medir. Então, eu coloquei assim, mas a gente pode continuar medindo dessa forma, tá? As medidas. Ou seja, quem foi que mediu a terra? Somente o Senhor Deus que sabe a medida exata da terra. Foi ele que fez.
os cientistas, eles deduzem, né? Pela ciência, né? A Terra mede tanto, não sei o que, não sei o que. Mas quem sabe exatamente a medida que colocou o cordel na Terra de medir foi Deus. É Ele que sabe. Então, olha aqui, Terra, quem? Quem que mediu? Você sabe? Ou o cordel de medidas, quem? Né? Então, foi essa conversa aí que Deus teve com ele, Jó. Bom, então, Isaías 43:1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então percebe que Jacó e Israel é a mesma pessoa, certo? Mas olha só, primeiro Deus criou Jacó e depois formou Israel, tá? Que hoje é a nação de Israel, que antigamente era Jacó. O Jacó que lutou com o anjo, né? A bênção que ele recebeu foi a mudança do nome, né? Que tu não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Então, olha só, Jacó, né? Geralmente a gente faz o J e passa a mão aqui, sinal de Jacó e Israel. Então, aí nesse caso aqui eu já coloquei os dois juntos porque é a mesma pessoa, tá? Então, olha aqui, Jacó e Israel. Senhor, quem criou? Ou ele que fez, tá? Criou, fez. E aí, o que o Senhor fez? Sinalizou para ele, né? Nós colocamos aqui o personagem, Jacó e Israel, e o Senhor que criou e sinalizou para ele. Medo, precisar não temas, né? Medo, precisar não. Eu te remi, eu te perdoei, ó, eu te perdoei, tá? Não vou colocar esse aqui para Jesus não, porque tem um segredinho aí, tá, gente? Então, a gente, quando faz isso aqui, ó, coloca aqui, como se fosse Jacó, e coloca aqui, é como se Jacó também estivesse perdoando Deus. A gente perdoa Deus? Alguém já falou assim, tá, Deus, eu te perdoo. Não, né? Então, sempre o perdão vem dele. Então, aqui coloca, ó, eu te perdoo. Eu te remi, tá? Eu te purifiquei. Ó, eu te purifiquei. Eu te dei o perdão. Tá? Eu te dei o perdão. Eu te dei um nome. E aí você pode fazer a datilologia. Eu nem coloquei ali. A gente vai conversando, as ideias vão surgindo, tá? Então, olha aqui, ó. Eu te dei o nome, que é Israel. Né? O sinal, você tem um novo sinal também. Faz isso para os surdos, para eles entenderem. Então, olha, agora, ó, você é meu. Você é meu. Você me pertence, tá? Então, olha, você é meu. E aí você pode trazer ele. Por quê? Porque Deus amou tanto, né? Jacó, que trocou o nome dele. E olha o que aconteceu hoje, né? Hoje a gente conhece a nação, né? País, a nação de Israel, por conta de Jacó, certo? Então ele pertence a Deus, certo? Então vamos lá para o próximo versículo. João, capítulo 8, versículo 51. Em verdade, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Quando a gente vai fazer essa tradução, aí você olha assim, ó, nunca verá a morte. Então, se nunca verá a morte, qual que é o contrário disso? Vai ter vida para sempre, não é? Então, nessa tradução, a gente pode fazer dessa forma. Olha só, Jesus sinalizou. Ó, Jesus sinalizou. Na verdade, aí você pode usar o outro diferente. Na verdade, ó, verdade, verdadeiramente, anuncio, ó, vos digo que a pessoa, ó, palavra, guardar ou guardar no coração, pode fazer das duas formas, tá?
que a palavra dele, a pessoa guarda aqui e guarda aqui, não é esse guardar não, tá, gente? Pegar aqui a palavra de Deus e guardar não, tá? Aí dá a entender que você está pegando a palavra de Deus e colocando lá dentro da gaveta e ficou para lá. Não é nesse sentido de guardar, não. É nesse sentido aqui, ó, da palavra de Deus. Aí você pega aqui, ó, coloca no coração, tá? E aí, se nunca verá a morte, então tem vida para sempre. Ou vida sempre ter. Aí não precisa você falar que nunca verá a morte. Fica sem sentido para o surdo, certo? Então, olha só, vida para sempre ter. Então, por exemplo, a pessoa que guarda a palavra do Senhor, então, vida ela terá para sempre, tá bom? Nesse sentido. Jeremias 18:8. Então, Jeremias, vou apresentar 2 sinais de Jeremias. Jeremias, tá? Jeremias e Jeremias, profeta das lágrimas, tá? Jeremias. Aí fala assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, vamos trazer isso aqui tudo de uma forma visual bem clara, tá? Nós sabemos que a nossa vida é como se fosse o barro, né? E literalmente falando, nós viemos do barro. O Senhor fez o homem do barro, né? Então, ele compara aí o trabalho do oleiro, desse profissional que trabalha ali com barro, com as mãos do Senhor. Então, fica assim. Então, o oleiro, amassar barro, fazer vaso. Então, eu até esqueci de colocar homem ali, né? Que o homem que trabalha, né, ó, que trabalha e amassa o barro você vai fazer o sinal de terra, né? Você vai amassar, você vai usar classificador aqui nesse versículo para o surdo entender. Então, olha só, o homem, né, ou a pessoa, porque não é só homem que trabalha de oleiro, né? Tem mulher também que faz, que molda, né? Então, uma pessoa que trabalha com a terra, que amassa, ó, amassa, o que ela faz? Ela faz o vaso, né? O vaso, você também vai usar o classificador. Por exemplo, eu estava assistindo um vídeo, como que é que o oleiro faz o barro. Então, ele tem uma base, né? Então, ele pega ali o barro, ele coloca ali ele amassa, ó. Então, ele está ali amassando e depois que ele amassa, tem um recipiente ali, né, que ele vai colocando e ele vai, uma mão fica por dentro e a outra ele vai moldando, sabe? Provavelmente vocês também já viram esse movimento que o oleiro faz. Então ele vai moldando o vaso. Tem um momento que ele faz assim. Então, quando ele está fazendo esse movimento, o que acontece? Ele sente prazer em estar em estar moldando o vaso, certo? E alguns até, né, faz um movimento aqui, coloca a mão e vai fazendo assim. E o Senhor Deus, vida, nós, é igual amassar o barro ali, né? É igual a pessoa ali que faz o vaso, tá? O vaso. Então, mas o que o Senhor faz? Ele nos transforma. Ele nos transforma, nos molda. Ó, nos molda. Ele nos transforma e nos molda. Nos restitui, nos transforma, tá? Nos reforma, tá certo? Então, a nossa vida é igual barro, ó, amassar, né? A mão do oleiro. Igual Deus, nossa vida transformar e moldar, tá? Aqui nesse versículo, você vai precisar usar os classificadores para ficar claro, né? Para o surdo entender, tá bom? Jeremias 33:3.
Vamos lá. Então, Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Então, fala assim: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o que nós vamos fazer? Quem que está falando isso? Deus. Deus está falando para nós clamar a Ele. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar Deus, clama a mim, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, informarei, também, informação, tá? Coisas maravilhosas, poderosas que você não sabe, tá? Então vamos de novo, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, maravilhosas, poderosas que você não sabe, tá? Então vamos para o próximo versículo. Mateus 24 e 35. A gente já está caminhando para o final, né? Esse é o último. O céu e a terra, Mateus, mão em M, Mateus, capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, quem está falando isso também é o próprio Jesus, né? Então, olha só. Então, se é Jesus que está falando, você pode começar com Jesus disse aqui, céu, terra, acabar. Céu, terra, acabar. Quem estava na aula de terça-feira sabe por que esse céu e a terra vai acabar, né? Lembra lá do Apocalipse 21? Que nós falamos sobre isso, né? Então, olha aqui, céu e terra acabar, mas palavra Jesus para sempre. Ela não vai acabar, ela não vai passar, tá? Então a palavra de Jesus, então é para sempre. Professor, eu posso usar essa palavra para sempre? Pode, porque é essa palavra, né? Então você pode usar. Pode usar essa palavra e pode usar essa. Essa aqui é mais completa, né? Porque a gente conhece como a palavra de Deus mesmo. Então, olha aqui. Céu, terra, acabar. Mas, palavra, Jesus, para sempre. E Deus te abençoe. Amém.